Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso básico de HTML e CSS. Esta é a aula número 9 e nesta aula nós vamos falar sobre tabela em HTML. Caso você não tenha visto as outras videoaulas, eu aconselho que aqui nos cards você acesse a nossa playlist, então acompanhe desde a primeira aula com conceito até as outras tags que já foram aprendidas neste curso básico. Mas se você já tem acompanhado, vamos então dar início à nossa aula. Convido antes, se possível, que você deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, gostando da aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com alguém que possa se interessar também pelo nosso conteúdo, que isso ajuda demais o nosso canal e me motiva a desenvolver mais conteúdo, ok? Então, dito isso, vamos lá. Eu já estou com o nosso arquivo página2.html criado na aula anterior e com algumas modificações. Primeiramente eu limpei alguns conteúdos, já criei esse título, sem nenhum segredo, né? E incluí esse espaço aqui com style. Eu recomendo que você faça isso para esta aula. Eu sei que isso aqui é CSS, sei que não vimos CSS ainda, mas para essa aula precisaremos dessas poucas linhas aqui. Então, recomendo que copie exatamente como está aqui, aninhado dentro do head. Na aula de CSS eu vou tratar o que é cada um desses elementos mais detalhadamente, ok? Dito isto, vamos executar no nosso navegador e dar início. Bem, para a aula de hoje nós vamos tratar de tabela. Eu já tinha previamente copiado esse conteúdo aqui que eu colei. Ele traz alguns conceitos interessantes para nós. Primeiramente, para quem nunca viu uma tabela é composta basicamente de colunas e linhas, certo? Tendo ou não separações. Eu coloquei as separações mais evidentes aqui para ficar bem claro para quem nunca viu uma tabela. E a primeira linha, geralmente, é o cabeçalho da tabela. Pode ser que não tenha um cabeçalho, mas geralmente tem, inclusive com formatação diferente para dar esse visual bem interessante. Dito isto, como eu faço para criar essa tabela em HTML? Eu vou precisar de alguns elementos. São eles: table header, que é o nosso TH, TR, que é o table row, e o TD, que é o table data, tá? TH, como o próprio nome diz, é o cabeçalho da tabela, o TR é a linha da tabela e o TD são os dados ou as informações de tabela, ok? Vamos tentar fazer isso na prática. Vou então começar com o elemento table. Vou dar alguns espaços apenas para questão didática, ok? E eu quero um cabeçalho, então eu vou precisar de um trow, primeiro, que é a nossa linha propriamente dita, certo? Eu preciso ter uma linha aqui e eu preciso de um table head, um TH, vai ser nome. Vamos colocar mais um TH idade e mais um TH cidade, ok? Apenas 3. Essa é a nossa linha. Do TR até o fechamento de TR é uma linha, ok? Salvando. Eu já tenho aqui, bem interessante, vou incluir um TR aqui também para que a gente tenha, um TH, perdão, aqui para que a gente tenha também essas linhas aqui, tá? Não se preocupe com o visual, a gente não está tratando de visual ainda. Agora eu vou precisar de outra linha, então, outro TR, trow, né? Table row. Só que agora eu não tenho cabeçalho, eu tenho informação, então eu vou usar o TD, que é o table data. E qual que é o nome? O nome é Clécio, outro TD, João, outro TD, Paulo. Vamos atualizar e visualizar o que acontece. Mais uma linha foi incluída, porque o table row é essa linha. Vou copiar aqui algumas para ficar mais prático. Ctrl C, Ctrl V. E só vou mudar para a idade 28, 33, 40. Cidade São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Atualizar agora, Ctrl S aqui, atualizando. Eu tenho todas as informações na tabela. Bem simples e bem prático, né? É claro que não se limita somente a isso, tem todo o visual, tem o design e tem algo que aconteceu aqui de imediato, vocês vão reparar. Diferente do TD, Clécio, 28, São Paulo aqui, que ficou alinhado à esquerda,
O TH, o T-Head, ele fica sempre centralizado. Então, geralmente, quando a gente está fazendo no design, a gente tem o costume de usar esse CSS aqui, tá? Eu sei que nós estamos cobrindo isso, só para alinhar à esquerda, para ficar visualmente mais interessante. Claro que a gente tem um espaço, tem todo um efeito de cor, linhas, mas não é o mérito dessa aula. O importante é você entender a composição da tabela. Eu vou dar alguns indentamentos aqui apenas para ficar mais fácil a visualização. Claro que é uma boa prática, mas vocês viram que funciona mesmo sem os indentamentos. Então nós temos a tabela de ponta a ponta, que é o que vai envolver os nossos elementos. Tem uma linha, table row, no nosso caso um table head. Perceba que já ficou em negrito porque o HTML sabe que é o cabeçalho. Temos TD para células e eu vou compondo assim a minha tabela. Se eu quisesse uma nova coluna, como eu faria então? Quero uma nova coluna. Eu preciso aqui, vamos supor, depois do nome de Paulo, eu vou ter Pedro, por exemplo, tá? Opa, aqui é para linha, perdão, falha minha. Aqui no table head eu vou colocar cidade, país, aqui está. E você falar, então isso está errado aqui. Por que está errado? Porque eu tenho 4 colunas aqui, mas eu não tenho uma quarta coluna nesse espaço, então eu vou precisar incluir. E aí sim, vou colocar aqui Pedro. Você verá que vai ser preenchida. Estou fazendo uma por uma apenas para que você visualize, está vendo? Cada TD gera uma nova coluna. Aqui é 39 e a cidade TD Teresina. Pronto. Foi completo certinho, tá? É claro, você vai falar, o país não tem nada a ver. Não tem mesmo. Porque eu coloquei apenas uma ordem aleatória aqui. O mais correto seria fazer da seguinte forma, tá? Vamos organizar isso agora para ficar prático. Cada table data aqui é uma linha. Então, Clécio, João, e agora fica mais claro para você, tá? E Pedro. Olha lá o que vai acontecer. Cada table data corresponde à nossa primeira table head aqui. Então a idade vai ser sempre na segunda. 33. Aqui 33 já está. 33 também. São as informações sobre cada um. Olha aqui que legal, organizando. E agora, qual é a cidade? É a nossa terceira table data. A cidade então vai ser São Paulo. Recife e Teresina. Salvando. E agora sim o país, que é a nossa quarta. Todos como Brasil. Opa, para ficar até mais prático. Brasil. Perfeito. Ficou mais fácil agora de entender, né? Então vocês perceberam que cada coluna corresponde a uma linha específica. É como se fosse desta forma aqui, ó. Apenas para vocês entenderem. Tá? Claro que no código a gente faz desta forma em linhas, mas a ideia visualmente seria essa. Deu classe aqui. Cada conteúdo fica na sua linha específica. Bem interessante, né? Vamos dar alguns Ctrl Z para voltar à nossa formatação original. Ok. Dito isso, alguém pode perguntar o seguinte: vamos supor que eu quero mesclar essas duas informações, nome e idade. Eu não vou ter idade como table head, tá? Se eu tirar aqui a idade, vocês vão ver que algo vai ficar estranho, porque o número de colunas de table head não casa com o número de colunas de informação. O que pode acontecer? Pode acontecer de aqui, no nome, eu chamar um atributo call span e falar quantas colunas eu tenho 4, mas eu quero mesclar duas. Aqui, pronto. Ele entendeu que as duas primeiras colunas devem ser mescladas. Então aqui, em vez de uma, eu tenho duas unificadas com call span. Se eu não tivesse outros elementos, eu vou pensar quantas colunas eu tenho? 4. Então aqui, call span é 4. E ele mesclou 4. Pode acontecer, porém,
e eu precisar mesclar em linhas. E aí para isso, vou pegar o exemplo aqui do nosso class, tá? Eu vou usar um chamado row span. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho 3 linhas, então 3. E aí onde estava o João eu vou deletar, e onde estava o Pedro eu vou deletar. E ao atualizar, o class foi mesclado nessas outras aqui. Claro que eu preciso da nossa idade de volta. Idade só para não ficar bagunçado. Pronto. Percebe? Eu mesclei em linhas com row span e eu mesclo. Eu sei que é repetitivo isso aqui, mas é interessante. Com span eu mesclo colunas. Pronto. Então assim eu vou criando uma tabela mais elaborada, certo? É claro que tabela é um recurso que a gente raramente usa, mas eu achei necessário vocês conhecerem também, tá? Principalmente se tiver informações que precisam ser copiáveis em HTML, é bom conhecer esse conteúdo. Então, nessa aula foi isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou ou ficou alguma dúvida, também ajuda aqui curtindo caso gostou, comentando, colocando sua dúvida que nós teremos o prazer em responder. E por hoje é isso. Até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!